As câmeras de trilha são perfeitas para registrar a beleza da vida selvagem e flagrar as incríveis criaturas que percorrem florestas e campos. No entanto, nem tudo o que elas capturam são cenas serenas de cervos saltitantes ou animais curiosos. De vez em quando, essas lentes se deparam com situações tão estranhas e perturbadoras que os próprios donos gostariam de nunca ter ligado o equipamento. O inesperado acontece, o inexplicável se revela, e o que era para ser apenas uma gravação comum se transforma em um verdadeiro mistério. A seguir você vai conhecer as 15 cenas mais bizarras já registradas por câmeras de trilha. Uma criatura enigmática foi flagrada pelos sensores de movimento no Texas, e desde então o mistério paira sobre as autoridades locais. As câmeras haviam sido instaladas nos arredores de um zoológico, com o simples propósito de reforçar a segurança, mas ninguém imaginava que acabariam registrando algo tão peculiar. Agora, as autoridades tentam desvendar o que exatamente foi capturado nas imagens, e a resposta está longe de ser óbvia. A filmagem mostra uma figura incomum se movendo no escuro. Para alguns, o vídeo é a prova de que o lendário chupa-cabra ainda vaga pela região. Outros, porém, apostam em uma explicação mais cética. Dizem que poderia ser apenas um homem excêntrico que tem o hábito incomum de caminhar à noite pelos arredores do zoológico. E não para por aí. Algumas teorias mais ousadas sugerem que poderia ser um coiote fugindo, caminhando desajeitadamente sobre as patas traseiras. Outros foram ainda mais longe e cogitaram a presença de um lobisomem, ou quem sabe, de um homem embriagado carregando uma coruja nas costas. Como era de se esperar, a internet entrou em um frenesi de palpites. As sugestões foram desde o absurdo até o absolutamente criativo. E parecia que a cada minuto surgia uma nova teoria sobre o que poderia ser aquela criatura. As autoridades, por sua vez, esclareceram nas redes sociais que a câmera em questão só é acionada quando detecta movimento. Ou seja, aquilo não era uma falha técnica ou uma imagem manipulada. Houve quem sugerisse que tudo não passava de uma brincadeira. Mas a ideia de que as próprias autoridades locais criariam uma pegadinha de tal magnitude, envolvendo toda a cidade, foi rapidamente descartada como algo extremamente improvável. Eles também fizeram questão de ressaltar que o avistamento ocorreu nos arredores do zoológico de Amarillo e que não havia nenhum sinal de tentativa de invasão ou arrombamento. Nenhum animal foi prejudicado, nenhum indivíduo foi visto em comportamento suspeito e, até onde se sabe, não houve qualquer indício de vandalismo ou crime. Mesmo após investigações, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva sobre a identidade da criatura. Por enquanto, as autoridades decidiram rotulá-la como um objeto amarelo não identificado. Se um dia esse mistério será desvendado, só o tempo poderá dizer. Agora, prepare-se, porque vamos para outro caso que desafia a explicação. Nosso próximo tópico traz uma cena surpreendente envolvendo voos de águias e a astúcia de coiotes. Prepare-se para algo ainda mais inesperado. O embate feroz entre uma águia e um coiote nos revela, sem filtros, a brutalidade do reino animal. A BBC também documentou cenas semelhantes, mostrando mais uma disputa feroz por uma carcaça. Nessa ocasião, a estratégia da águia foi a mesma: abrir as asas e se agigantar diante do coiote. Mas desta vez o predador terrestre não se intimidou. A águia recuou e o coiote ficou com a refeição. Ainda assim, as águias não entregam o território tão facilmente. Em outras imagens, vemos uma delas mergulhar abruptamente e arrancar um pedaço de comida direto da boca de um coiote num ataque relâmpago. Fica claro que entre águias e coiotes não existe qualquer possibilidade de amizade. E para ser sincero, o pobre cervo também não era amigo de nenhum dos dois. Agora, deixando de lado as lutas pela sobrevivência, vamos para um cenário ainda mais estranho. E desta vez, com um toque extraterrestre. Em Jackson County, Mississippi, uma trilha de câmeras capturou algo que, à primeira vista, parece ser uma cena de abdução alienígena envolvendo um cervo. O vídeo começa de maneira simples, com um casal registrando imagens dos cervos que passeiam pela região, como sempre faziam. Mas de repente eles filmaram algo que não esperavam. O cervo foi envolvido por um feixe de luzes intensas, parecidas com faróis de carros ou caminhões.
O detalhe é que essas luzes estavam flutuando alto demais para serem de qualquer veículo terrestre. O mistério se aprofundou quando o casal retornou ao local, dias depois, para investigar. Para surpresa deles, não havia sequer uma marca de pneu no chão, nenhum sinal de que algo terrestre havia passado por ali. Rainer Shadows, responsável pela gravação, declarou a uma emissora local: "Não sei se foi um alienígena, mas definitivamente era um objeto voador não identificado." Ele também acrescentou que se aquilo fosse um drone ou equipamento do governo, gostaria que alguém simplesmente admitisse. Por outro lado, Todd Mason, do New Orleans Times, ofereceu uma explicação mais cética. Segundo ele, casos assim são clássicos exemplos de viés de confirmação, onde as pessoas tendem a enxergar o que querem acreditar, ignorando explicações mais simples e racionais. Mason argumenta que as câmeras de trilha, por registrarem imagens de baixa qualidade e formas ambíguas, acabam servindo como verdadeiros testes de Rorschach para os observadores. Ele também destaca que, muitas vezes, o que se captura nessas câmeras não passa de fenômenos comuns, mas a mente humana tende a transformar esses registros em algo muito mais intrigante. Afinal, convenhamos, luzes estranhas sequestram cervo rende uma manchete muito mais interessante do que ilusão de ótica em gravação noturna. E falando em manchetes curiosas, o próximo tópico nos leva a outro personagem lendário do reino animal, Hank, o Tanque. Esse é o nome que ficou famoso em Lake Tahoe, na costa oeste dos Estados Unidos, e não é à toa. Enquanto a maioria dos ursos prefere manter distância dos humanos, evitando qualquer confronto direto, Hank simplesmente ignorou essa regra não escrita da natureza. Ele não vê os humanos como presa, mas como atalhos para conseguir comida fácil. Para Hank, onde há pessoas, inevitavelmente há comida ao alcance das patas. Ao contrário de outros ursos que se contentam em vasculhar lixeiras ou pegar restos largados, Hank elevou o nível. Invadir casas se tornou seu novo hobby. As câmeras de segurança flagraram inúmeras vezes o urso caminhando tranquilamente até a casa de alguém, entrando sem cerimônia, seja arrombando a porta dos fundos ou se espremendo por janelas, mesmo que precise quebrá-las para isso. Peter Tira, porta-voz do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, afirmou à BBC que casos como esse são raros e preocupantes. Um urso forçando sua entrada através de portas de garagem ou destroçando portas da frente enquanto moradores ainda estão dentro da casa não é apenas ousado, é alarmante. A polícia, por sua vez, passou a receber chamados constantes sobre Hank e suas visitas, que envolviam invasão de domicílio, roubo e destruição de propriedade. Mas o problema ficou ainda mais complexo quando testes de DNA revelaram que Hank não estava sozinho nessa jornada criminosa. Havia pelo menos outros 4 ursos envolvidos nos ataques, transformando o caso de um urso delinquente em uma verdadeira gangue de ursos urbanos. Essa descoberta colocou as autoridades em uma situação delicada. De um lado, pessoas exigindo o abate dos ursos para garantir a segurança da comunidade. Do outro, defensores que propunham capturá-los e relocá-los para habitats mais afastados. A questão, porém, é que esses ursos já haviam se adaptado ao conforto de conseguir comida fácil entre os humanos. Realocá-los para um ambiente selvagem, onde precisariam caçar novamente, poderia significar fome e morte para eles. Enquanto isso, os moradores viviam um dilema diário. Trancar portas e janelas não era mais garantia de segurança, pois Hank havia se tornado um verdadeiro especialista em arrombamentos. As crianças passaram a andar com buzinas de ar, prontas para assustar qualquer urso que cruzasse seu caminho enquanto brincavam. E se você achou que Hank era o ápice da interação entre humanos e animais selvagens, espere até ouvir sobre a próxima história, um grande felino e sua improvável batalha contra o domínio das cobras. A protagonista dessa nova disputa é a Piton birmanesa, uma cobra gigantesca que está devastando o ecossistema dos Everglades, na Flórida. Sendo uma espécie invasora, a Piton chegou ali sem convite e começou a destruir a fauna local, atacando qualquer animal que cruzasse seu caminho e desequilibrando todo o habitat. Mas como uma cobra da Birmânia do outro lado do mundo, acabou nos pântanos da Flórida.
A resposta vem de 1992, quando o furacão Andrew assolou a região, destruindo um criadouro de pitons e liberando dezenas de cobras na natureza. Com o tempo, esses répteis se adaptaram aos Everglades e passaram a se multiplicar sem controle. A situação se agravou tanto que o governo da Flórida passou a incentivar caçadores a abater as cobras, oferecendo até recompensas em dinheiro, sem a necessidade de licença. Mas parece que a natureza decidiu agir por conta própria. Em uma filmagem recente, um lince foi visto perambulando pela Reserva Nacional de Cipreste e se deparou com um ninho de ovos de piton. A princípio, o felino e a cobra chegaram a se encarar, como dois gladiadores prestes a entrar em combate. Porém, após medir as consequências, o lince optou pela retirada estratégica. Mas ele não desistiu, aguardou até que a piton se afastasse e, mais tarde, retornou ao ninho desprotegido. Com habilidade, o felino roubou um dos ovos e saiu triunfante. Os biólogos que analisaram o local encontraram evidências de que os ovos haviam sido destruídos. A esperança é que predadores como esse lince possam ajudar a controlar a população de pitons nos Everglades, quebrando o domínio implacável dessas serpentes. Caso contrário, o Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida continuará oferecendo $150 para cada cobra capturada. E, seguindo no clima de mistério, a próxima cena nos leva a um vídeo intrigante capturado por uma câmera de trilha, a chamada trilha alienígena. O vídeo, publicado em um canal hispano no YouTube, traz uma descrição que, traduzida, afirma ser o registro de uma bruxa chorando em uma estrada deserta. Nas imagens vê-se uma figura que poderia facilmente ter saído de um filme de terror. Uma silhueta sinistra, que para alguns lembra uma bruxa, para outros, um extraterrestre. Os mais céticos, porém, acreditam que se trata apenas de uma farsa. Nos comentários do vídeo, o tom de desconfiança domina. Um internauta escreveu: "Mais falso do que Papai Noel entregando presentes para políticos." Outro especulou que o som da bruxa chorando foi retirado diretamente do jogo Left 4 Dead, onde a personagem Witch emite exatamente esse lamento aterrorizante. Visualmente, a criatura no vídeo também guarda uma semelhança desconcertante com a bruxa do mesmo jogo. Aparentemente, o consenso nos comentários é que o vídeo foi encenado. Mas, convenhamos, talvez seja melhor acreditarmos que é apenas uma montagem, não é? Dormiremos mais tranquilos assim. Mas a calmaria não dura muito, porque o próximo tópico nos leva direto ao lendário Pé Grande. Em um novo e perturbador avistamento capturado pelas trilhas da floresta. Entre os maiores enigmas das florestas americanas está ele, o Pé Grande. Também conhecido como Sasquatch, essa criatura colossal, com a aparência de um primata, já foi supostamente avistada inúmeras vezes ao longo da história. Mas, até hoje, ninguém conseguiu capturar uma prova definitiva de sua existência. E então surge essa filmagem. No silêncio da noite, em uma floresta densa, uma silhueta gigante, de aspecto simiesco, parece caminhar despreocupadamente entre as árvores. Nos comentários do vídeo, um espectador descreveu a criatura de maneira curiosa. Uma estranha mistura entre um humano, um louva-a-Deus e o Pé Grande. Uma descrição bizarra, mas que reflete o fascínio que esses registros alimentam. Muito parecido com o que acontece com o lendário monstro do Lago Ness, o mistério do Pé Grande se sustenta sobre relatos, mas carece de provas físicas concretas. Ainda assim, os avistamentos atravessam gerações. As histórias sobre o Sasquatch circulavam entre os povos indígenas muito antes da colonização da América. E mesmo após a chegada dos colonos no século XIX, surgiram relatos de encontros com uma criatura gigantesca e peluda vagando pelas florestas. Na década de 1950, supostas pegadas foram encontradas, mas mais tarde revelaram-se uma brincadeira. Mesmo assim, nos últimos 50 anos, mais de 10 mil avistamentos foram reportados, apesar da total ausência de vídeos claros, principalmente em uma era onde quase todos carregam câmeras de alta definição nos bolsos. A gravação feita por esta câmera de trilha também está longe de ser conclusiva, mas adiciona mais combustível à lenda. O viés de confirmação, como já mencionamos antes, pode ter um papel fundamental. O cérebro humano odeia o desconhecido e tenta preencher lacunas com explicações familiares, mesmo que inventadas.
De acordo com a Live Science, muitas vezes as pessoas veem o que querem acreditar, principalmente em relação a criptídeos como o pé grande. Talvez essa seja a chave para explicar a enxurrada de relatos, mas o pé grande, por enquanto, permanece no limiar entre mito e realidade. Mas falando em criaturas que desafiam a lógica, o próximo registro levanta outra questão. Estamos diante de uma fada ou apenas uma mariposa incomum? Em uma pacata residência na Inglaterra, uma câmera de campainha capturou algo inusitado. Alicia, a dona da casa, estava fora visitando parentes quando seu celular apitou com um alerta do sistema de segurança. Ao visualizar a gravação, ficou atônita. Uma pequena criatura alada flutuava em frente à câmera. Seu primeiro pensamento foi: é uma fada. A família toda tentou encontrar uma explicação mais racional, procurando por espécies de mariposas ou insetos que se parecessem com aquela figura, mas não encontraram nada parecido. Coincidência ou não, naquele mesmo dia, um dos filhos de Alicia havia perdido um dente, o que só alimentou a teoria de que estavam diante da própria fada do dente. Mesmo sabendo que essa hipótese é pouco provável, Alicia comentou que todos precisam de um pouco de magia e fé de vez em quando. Seguindo para um cenário mais conhecido, chegamos ao próximo vídeo. Castores em ação, mostrando como constroem suas engenhosas barragens. Todo mundo sabe que castores são exímios construtores, mas raramente paramos para pensar em como eles conseguem reunir os troncos e galhos que utilizam. Nesta filmagem impressionante, vemos o processo em detalhes. Os castores roem persistentemente a base de uma árvore, fazendo com que o tronco se torne cada vez mais fino até cair. E engana-se quem pensa que isso leva horas. Um castor pode derrubar uma árvore de 8 metros em menos de 5 minutos. Depois disso, o material é transportado e incorporado à construção de suas barragens, provando que a expressão "trabalhar como um castor" não é exagero. Mas nem todos os registros das trilhas florestais são de lutas por sobrevivência ou criaturas lendárias. Às vezes, elas revelam cenas raras e belas, como no próximo caso. O cervo branco. Filmado em uma floresta no condado de Seneca, Nova York, um cervo totalmente branco caminha serenamente pela vegetação. Esses animais são extremamente raros, resultado de um gene recessivo que elimina a pigmentação em suas pelagens. O efeito é hipnotizante, parecem criaturas saídas de um conto de fadas, mas essa beleza única os torna alvos fáceis para predadores como coiotes. Esses cervos vivem em um santuário dentro do antigo depósito de armas do exército de Seneca, uma área que foi transformada em refúgio para protegê-los. No entanto, sua situação é delicada. A população é pequena e o isolamento causa consanguinidade, o que afeta a saúde genética dos rebanhos. Em 2016, o parque foi vendido a um empresário que planejava transformar o local em uma indústria de metalurgia. Mas, ao conhecer de perto esses cervos raros, mudou de ideia e decidiu manter o santuário. E de um cenário encantador, voltamos ao sombrio com o próximo vídeo, que abalou uma cidade inteira, a garota fantasma da trilha. As imagens foram capturadas em Cambridge, Nova York, e rapidamente se espalharam, causando arrepios em quem assistiu. O vídeo mostra a figura espectral de uma garotinha caminhando pela floresta, exatamente na região onde, segundo a lenda local, uma menina foi morta anos atrás, perto de uma antiga ferrovia. Desde então, dizem que seu espírito nunca mais deixou o local. Mas, como quase todo mistério, há uma explicação mais mundana. Chick Wilson, dono de uma estação de esqui próxima, revelou que a figura fantasmagórica era, na verdade, seu avô, que passava pelo local. Ele brincou dizendo que adoraria acreditar que aquilo era uma prova da vida após a morte, mas infelizmente não era esse o caso. Às vezes, a realidade pode ser muito menos emocionante do que a ficção. Nosso próximo mistério, no entanto, promete trazer novamente um toque selvagem, o derramamento de chifres. Uma cena natural que poucos já viram de perto. Vamos desviar um pouco dos mistérios sobrenaturais e voltar os olhos para os incríveis espetáculos que a própria natureza proporciona. E hoje começamos com uma cena rara, um cervo derrubando seus próprios chifres. Você sabia que os cervos perdem seus chifres todos os anos? É um processo natural,
mas que raramente é visto acontecendo ao vivo. Porém, uma câmera de trilha conseguiu capturar esse momento em tempo real. O cervo, já com apenas um chifre preso à cabeça, começa a balançar vigorosamente até que, com um último movimento, ele se desprende. Embora o processo de queda leve em média 2 a 3 semanas, esse animal resolveu acelerar as coisas e se livrar logo do peso extra. Esse fenômeno ocorre porque, ao final da temporada de acasalamento, os níveis de testosterona dos cervos caem drasticamente, o que enfraquece os ossos e diminui o fluxo de sangue para os chifres. Sem nutrição, eles se soltam naturalmente. E foi exatamente isso que a câmera capturou: a natureza em sua essência, acontecendo sem filtros. O que vimos hoje nos lembra que o inexplicável está por perto. Sleepless nights, filled with all the things I did.